orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por sua palavra. E queremos nessa noite, ó Deus, compartilhá-la. E queremos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que nós possamos entender e compreender a tua boa, perfeita vontade, Senhor. Que nós saiamos daqui, ó Deus, entendido de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Para que nós sejamos, Deus, pessoas, ó Deus, melhores, cada dia melhores, Pai, mas para glorificar e exaltar o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero dizer aqui, que bom que você veio, né? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, para que nós possamos louvar, glorificar o nome do Senhor. E a gente fala, hoje é sexta-feira, sextou, né? Dia do descanso. E é gostoso estar aqui, porque quando a gente entra na casa do Senhor, eu sinto assim, eu descanso. Porque é um lugar onde a gente senta para ouvir a palavra dEle e ouvir Deus falar ao nosso coração. E o texto que nós acabamos de ler aqui é de Gênesis, né? Na verdade, é a história de Diná. Na verdade, é um estupro. Que é difícil muitas pessoas pregarem essa questão, né, essa palavra aqui, mas nesta palavra nós vamos tirar ensinamentos para a nossa vida. Amém? E o tema que eu escolhi para essa noite é abatidos, mas não derrotados. Tem alguém abatido? Se tiver alguém abatido em nosso meio, abatidos, mas não derrotados, porque Deus tem vitória nessa noite para a sua vida. Deus tem vitória nessa noite para a sua casa. Deus tem vitória nessa noite para a sua família, em nome de Jesus. E sabe aquele dia que você fala assim, olha, eu preferia não ter acordado. Aí fala assim, não, que depressão. Mas sabe aquele dia que você fala assim, olha, eu queria que esse dia não tivesse acontecido na minha vida. É aquele dia que você amanhece e que você fala, mas por que disso? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso na minha casa? Por que aconteceu isso na minha família? E são questões que nós, a maioria das vezes a gente pergunta, Deus, mas o porquê disso? E essa palavra aqui, ela vai nos ensinar algo. Diná, filha de Jacó, uma moça bela, uma moça pelo qual Jacó criou. Sabe aquela menina? Quem tem filha, mulher aqui, né? Aquela dondoquinha que você cria ela, dondoquinha que eu falo xodó, né, Antonella? Não é isso? Aquela criança maravilhosa que você cria com todo o amor, com todo o carinho. E ali aquela criança, aquela menina, ela cresce, ela se torna uma moça, ela se torna uma mulher. Mas você criou ela com todo o amor. E você é aquele homem, digamos como Jacó. Aquele pai amoroso, aquele pai que cuida dos filhos, aquele pai que é temente a Deus. Aquele pai que ora ao Senhor, reconhece que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que nada na sua casa vai abater. Porque você crê que você tem um Deus que pode todas as coisas. Mas a palavra de Deus, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, aqui nos ensina que independente de você ter um Deus que cuida de você, que não deixa faltar nada, você e eu não estamos isentos de passar por dificuldades, de passar por momentos difíceis, de passar por tribulações, de passar por dificuldades dentro do lar, a ponto de você se abater. E isso aqui aconteceu na vida de Jacó. Jacó, um homem que no passado, né, ele saiu de casa às pressas porque havia tomado ali a primogenitura do seu irmão Esaú. E ali Jacó sai para uma cidade, mas chega na metade ali do caminho, em meio caminho, aquele homem se arrepende, e ali ele se converte, digamos assim, a Deus, e ele passa a querer viver uma vida com Deus, constituir famílias e filhos. E Jacó, então, era um homem de Deus. E um dia,
essa moça, ela sai. Nós lemos aqui o primeiro versículo que está dizendo assim, ó: e saiu Diná, filha de Lia, quem esta tinha dado a Jacó, para ver as filhas da terra. Ela tinha uma curiosidade, conhecer lá fora. Ela tinha uma curiosidade, saber o que acontecia no mundo lá fora. Porque ela tinha o convívio dela ali com o pai dela, mas ela queria algo mais. Sabe aquela pessoa curiosa? Quem já teve filho curioso aqui? Eu tenho uma curiosa em casa, mas ela gosta de ir na casa das pessoas. Quando era pequena, ela gostaria de entrar e conhecer o banheiro das pessoas. Então, tem aquelas meninas curiosas, que quer ver algo novo, que quer ver algo diferente. Assim foi Diná. E Diná vai e sai para conhecer lá fora. E chega, então, ela conhece um príncipe chamado Siquém. E ali ela participa de uma festa que estava acontecendo na cidade. E aquele príncipe, então, leva essa menina e chega a um ato em que ele comete ali o estupro, juntamente, né, com ela mesma, ou concedido ou não. Uns falam, foi de livre, não. Mas aconteceu algo que, na verdade, ela não queria que acontecesse. Porque as filhas de Israel eram criadas para serem casadas e depois do casamento acontecer o ato matrimonial, o ato sexual. E Diná aconteceu antes. Ela foi violentada. E isso para Israel, e isso ali para aquela casa, era vergonhoso, era mancha. E aquela menina então sai dali correndo, e vai para casa e chega lá e conta ao seu pai Jacó, e ele fica sabendo que aquela menina, ela foi manchada. Aquela menina, ela foi estuprada e ali a vergonha bateu naquela família. E Jacó, então, a palavra vai dizer que ele viu ali que aquela menina estava violentada. Mas o texto vai dizer que Siquém, o filho de Amor, apaixonou por ela. Siquém sai da cidade e vai atrás ali para consertar um erro, para pedir ela em casamento para os seus pais. E chegando lá na cidade, Jacó recebeu ele, claro. Você já imaginou quando acontece um ato, algo ruim na sua casa? Aí chega aquele que está lá, que fez algo ruim. O que vocês fazem? O que a gente pensa? Aquela turma enfureceu e nós vamos matar ele porque aconteceu isso. Ele não deveria ter feito isso. E ali os filhos de Jacó estavam furiosos com aquela situação. Mas então, como o pai dele falou, não, a alma dele se apegou a ela, ele amou ela, ele apaixonou por ela, e eu vim aqui para corrigir um erro. E o texto vai dizer que os filhos de Jacó, então, fizeram algo com eles. Falou, não, vou falar com as minhas palavras aqui. Disse a ele assim, então, se você quer levar essa moça, eu quero que vocês façam uma aliança conosco. Ele queria, os filhos, um dos filhos, Levi e Simeão, queria que eles fossem circuncidados para se tornar um povo só. E ali naquele momento, eles fizeram o quê? Uma aliança. Os filhos de Jacó fizeram uma aliança com o povo de Siquém. Mas no decorrer da história você vai ver que eles não cumpriram a aliança pela qual eles tinham feito com Siquém. E o texto vai dizer que eles fizeram aquela aliança, mas o povo de Siquém cumpriu. Eles foram circuncidados, eles se aliaram a eles com o coração assim, dizendo assim, olha, acertei, olha, está tudo certo. E ali naquele exato momento em que estava, ao terceiro dia da circuncisão, aquele momento em que há fragilidade, aquele momento em que há febre em todo aquele povo, porque todo aquele povo foi circuncidado, porque Siquém era um homem honrado naquela cidade, e o povo obedecia a ele era príncipe, ele era filho do rei. Só que os filhos de Jacó não cumpriram com o propósito, não cumpriram com a aliança que foi feita. E diz a palavra que ao terceiro dia, quando eles estavam ali, acamados, com febre, naquele dia da dor, eles entraram na cidade
mataram eles ao fio da espada, roubaram todos os pertences deles e levaram Diná de volta. E você vai ler o texto mais adiante e vai dizer que eles não cumpriram com aquilo que eles falaram. E Jacó se envergonhou dos filhos dele. O que nós tiramos de lição para essa história? Porque nós sabemos que toda família tem problema. Tem alguém aqui que não tem? Todos nós temos problemas familiares. Seja ele menor, como alguns pensam que é menor, seja ele maior, como alguém acha que o dele é maior, mas todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. Todos nós passamos por luta, assim como Jacó passou naquele dia em que a família dele foi envergonhada. Talvez nessa noite o seu caso não seja um estupro. Talvez nessa noite o seu caso não se compara com essa história de Diná. Mas quantas coisas acontecem na nossa família que nos traz vergonha? Quantas coisas abate a nossa casa que nós falamos assim, olha, não queria, por que aconteceu isso? E essa história, ela veio nos ensinar algo. Que quando essa menina, ela sai para ver as terras, ou seja, as filhas dos homens lá, ela seduziu ali pela cidade. Ela seduz pelo encanto. Mas eu posso tirar daqui não só como a menina, mas quantos adultos, quantos outros seduz pelos encantos do mundo? Sai da presença do Senhor. Deus tem algo maravilhoso para você, mas você ali sai da presença do Senhor, porque acha que é pouco, porque acha que não está bom, porque o mundo lá fora nos mostra coisas melhores. E assim foi Diná. Ela saiu ali daquele lugar aonde o pai aconselhava, aonde creio eu que tinha palavra de amor para ela, onde tinha palavras que ali a motivava, tinha palavra que orientava ela, mas existia dentro dela uma curiosidade. E a curiosidade tem matado muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas. Então nós entendemos que você querer algo não é pecado, mas o que tem? Ver a cidade. Mas a maioria das vezes é o que está lá fora. Porque Satanás, ele está lá fora trabalhando. Com a oportunidade de simplesmente pegar um curioso. Amém? E o que nós aprendemos aqui também com Siquém? Siquém errou. Ele seduziu uma moça. Ele abusou dela. E quantos de nós temos errado? Quantos de nós temos machucado alguém, como diz, ele feriu, ele a machucou, ele manchou. Quantos de nós ferimos alguém? Mas uma coisa que nós precisamos fazer, reconhecer que erramos e consertar o nosso erro. Se quem chegou naquela cidade, ele foi retratar com aquela moça que ele feriu, que ele machucou, que ele desonrou. E nós, a mesma coisa, quando nós ferimos alguém, quando nós fazemos algo com alguém, é necessário a gente reconhecer que erramos e precisamos ir de encontro com aquela pessoa, retratar, falar, para quebrar ali toda a amargura, consertar, fazer de novo, construir uma nova história. Se quem queria isso para ele. E nós precisamos querer isso para a nossa vida. Consertar. Pedir a Deus que faça uma nova história na nossa vida. E nós aprendemos também com Jacó. A palavra de Deus vai nos dizer que Jacó, no momento daquela dificuldade, no momento em que ele estava passando aquela aflição, aquela tribulação, era para ele, no caso, se ele fosse como alguns, digamos assim, pegar aquele rapaz e cortar a cabeça dele, não é isso? Ele poderia fazer isso, matar ele, porque ele havia ali defraudado a casa dele. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Jacó calou-se. Existe momento na nossa vida que tomar atitudes erradas,
tomar atitudes no calor da ira não resolve. Jacó calou-se, porque ele foi orar ao Senhor. Porque existem momentos em que nós precisamos orar ao Senhor por muitas causas. Porque tem causas que nós não conseguimos resolver nem no momento e nem depois. Mas é necessário ter calma. É necessário, como eu sempre digo, respirar. É necessário ter paciência, é necessário buscar de Deus orientação para a nossa vida, porque somente Deus, em uma dificuldade, em uma tribulação, em um caso dentro da nossa família, somente Ele pode trazer a luz para a nossa mente. E Jacó calou-se. Então existem momentos na nossa vida que, em situações, é necessário a gente calar, porque senão a gente fala demais e faz besteira. Eu aprendi uma coisa quando eu estava aqui na igreja, quando a pastora Nise, ela pregava, ela dizia assim, às vezes, quando a gente quer falar algo com alguém, e você não consegue controlar, ela disse para nós, corre para o filtro, enche a boca de água, e não engole não. Então existe, para não sair o que não precisa sair, porque saindo ali você faz besteira, você magoa, você entristece a pessoa. E depois, na hora de pedir perdão, ai meu Deus, quanta dificuldade. E o que nós aprendemos agora com os filhos de Jacó. Não, mas você vai tirar a lição de uma derrota, de um estrago desse. Os filhos de Jacó, eles criam no Deus do pai deles. Eles eram crentes. Eles eram filhos ali abençoados, que estavam na casa do pai. O pai tinha uma responsabilidade com aquela família e também tinha um nome a zelar. E aqueles filhos ali no momento da ira, eles fizeram o quê? Uma trapaça, digamos assim, vamos enganar. E o texto vai dizer que eles fizeram uma aliança com aquele povo. Eles fizeram uma aliança, mas usando o sagrado. Sabe quando alguém chega perto de você e faz uma aliança em nome de Deus? Porque ele é crente, porque ele é salvo, ele acha que ele é salvo, e depois ele não cumpre aquela aliança? Quem já viu pessoas assim? Quem já viu pessoas assim? Que às vezes faz alianças. Só que na maioria das vezes nós entendemos o quê? Que nós não podemos fazer aliança com o sagrado, com as coisas sagradas de Deus. Se quiser fazer aliança, faça por conta própria, mas não colocando Deus no meio, porque quando Deus está no meio, a coisa é diferente. Não mexer naquilo que é sagrado, não fazer aliança com quem não é necessário fazer. Porque existem alianças que fizemos ou que fazemos que nos traz dor, que nos traz ruína na nossa vida. E Deus, ao tempo todo, Ele falava para o povo dele, não se misture, não faça aliança com aquele que não é da linhagem, ou seja, com aquele que não tem o mesmo pensamento, que não tem a mesma cabeça que a sua. Não fazer aliança com aquele que não professa até mesmo a sua fé. Porque às vezes a gente faz aliança e fala assim, tudo vai mudar depois. Só a misericórdia de Deus. Às vezes a gente coloca Deus no meio primeiro, sem primeiro perguntar para Ele, Deus, eu posso fazer? Aí faz aliança e depois quer que Deus resolve a situação. Consulte a Deus antes de fazer qualquer aliança. Consulte ao Senhor. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela traz vida. Tem coisas que vêm para nos abater e ao mesmo tempo nos ensinar o que não devemos fazer, o que não podemos fazer. E a palavra vai dizer que eles fizeram uma aliança, mas eles não foram fiéis em cumprir aquela aliança pelo qual eles haviam feito. Então houve engano.
houve traição. Pastora, mas que palavra pesada, irmãos. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nunca é pesada para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para abrir o nosso entendimento, para que nós possamos saber o que é fazer a vontade de Deus, porque Deus, Ele quer fazer a vontade dEle em nós, mas na maioria das vezes, nós é que queremos fazer a nossa vontade. E por nossa vontade, nós colhemos consequências pesadas. Com nossas vontades, nós fazemos aquilo que não precisamos fazer. E às vezes, nós ficamos nessa situação. Não que Jacó, eu vi aqui que Jacó, ele já entra lá no finalzinho, quando ele diz para os filhos dele, que ele estava envergonhado, porque o povo ia estar contra ele, e ele se sentiu envergonhado. Mas uma coisa maravilhosa que Deus faz, na vida de Jacó havia um propósito. Diga comigo, na vida de Jacó havia um propósito. Você pode trazer na minha vida, há um propósito. Ainda que as coisas diz não, ainda que tudo é o contrário, ainda que aconteça o que acontecer, ainda que aconteça a tempestade, ventos, problemas, dificuldades possam vir, eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor é contigo. Eu não sei se a sua casa foi abatida, eu não sei se a sua alma está abatida, eu não sei o que você está passando nesse dia de hoje, mas eu quero te dizer nessa noite, que independente de qualquer coisa, você tem um Deus que tem cuidado de você, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que está olhando para você, e este Deus estava olhando para Jacó. Aquela casa estava abatida, mas ele não estava derrotado, porque ele tem um Deus que estava cuidando dele. E você vai ler a palavra de Deus e você vai ver que Deus, ele cumpre o propósito na vida dos filhos de Jacó. Eles se tornam as 12 tribos de Israel. Com consequências? Sim. Mas acontece que Deus, Ele cumpre o propósito que Ele tem na nossa vida. Nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, mas chegamos diante de um Deus que é poderoso, pedimos perdão e Ele olha para nós e Ele sara as nossas dores, Ele sara a nossa casa, Ele sara a nossa família, e nesta noite Ele pode sarar a tua casa, Ele pode sarar a sua família, mas tudo vai depender da posição que você tomar. Tudo vai depender disso. Porque quando nós olhamos em volta que está o caos, quando nós olhamos em volta que não tem jeito, quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm olhado e dito, este Deus, não Deus, por que isso comigo? Mas porque tudo tem um tempo determinado na nossa vida. Tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes fala que há tempo de chorar, não é isso? Mas também há tempo de cantar. E essa noite é tempo de você cantar. É tempo de você cantar, porque você tem um Deus que está olhando por sua aflição. Você tem um Deus que está cuidando da sua casa. Você crê que você tem este Deus que está cuidando de você? Mas você chegue diante dele, não com vergonha. Às vezes a gente chega diante de Deus, Deus, por que eu fiz isso? Mas Ele é um Deus que Ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece o momento da sua fragilidade. Ele conhece o momento em que você, infelizmente, escorregou. Mas Ele está aqui com as suas mãos estendidas para você. Estendida para a sua casa, estendida para a sua vida, para a vida do seu filho. Você basta crer que Ele é um Deus que tem cuidado de você. Nós podemos abater, mas não seremos derrotados, porque a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores em quem?
Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então você nessa noite, que chegou aqui abatido, que aconteceu algo na sua casa, você que está nas redes sociais, que tem coisa que vem para colocar você no chão, tem coisa que vem para te matar, tem coisa que vem para falar assim, nunca mais vai ficar de pé. Mas o Senhor está aqui nessa noite para te levantar. O Senhor está aqui nessa noite para te entregar aqui, ó. Você pegar na mão dele e começar a dizer para ele: Deus, eu quero andar contigo. Deus, eu quero conhecer o Senhor. Deus, eu não quero sair da tua presença, porque eu sei que sem o Senhor eu não sou nada. E nós não somos nada diante desse Deus maravilhoso. Mas ele tem um coração tão grande que ele, como diz, ele pega todo este mundo e traz para dentro dele. Todas as pessoas que queiram conhecê-lo, todos esses que queiram conhecer a ele, ele está com os braços abertos para te conhecer nessa noite, para que você conheça ele e para que você comece a andar uma vida com ele. Este é o nosso Deus, um Deus que nunca falhou e não vai falhar. É um Deus que, se você clamar, ele está aqui para te ouvir. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for a sua situação, você tem um Deus que tem cuidado de você. Amém? Vamos cantar? Mesmo assentados aí, nós vamos ministrar uma música que ela já foi cantada na igreja, muitas vezes. Ela diz que eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está nas mãos de Deus, porque Ele nunca saiu do controle e Ele jamais sairá do controle de toda situação. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, nessa noite, venha acalmar aqui, Deus, corações, ó Pai, que entrou aqui nesta noite. Oh Papai querido, Deus amado. Oh, aleluia. Não vai deixar o desespero me tomar. Oh, igreja, eu creio nisso. Eu creio, Senhor. Que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Oh, Deus, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Diga que não vai deixar essa luta te matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. vai passar. Choro duro uma noite, Oh, aleluia. ela vem pela manhã. Eu creio, Senhor. Eu creio. Oh, maravilha, Jesus. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode se colocar de pé e falar assim: eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre nele, Todavia me alegrarei. descanse nele, Todavia me confia nele. Aleluia, Jesus. Oh, Santo Espírito de Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Tu és o Deus presente em nossa vida. E nós queremos nessa noite, Senhor, dizer ao Senhor que cremos, ó Pai,
que Tu és o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos. Oh, aleluia, Jesus. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja, oh Deus, oh Jesus, não está nada perdido, não está nada acabado. Aleluia, Jesus. Ele está aqui nessa noite para um concerto com a sua vida. Ele quer te dar vitória. Ele quer transformar a sua casa. Ele quer transformar a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Se alegra em Deus. Confie nele de todo o seu coração. Confia que Ele é Deus poderoso para te tirar de qualquer situação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de pedir você que faça uma fila aqui. Você que está ferido, você que está machucado, alguém que falou uma palavra contrária, alguém que profetizou algo na sua vida, como a determinação que você não vai chegar a lugar algum, que você é alguém derrotado. Mas em nome de Jesus hoje, nós vamos estar ungindo aqui a sua mão. E nós vamos orar aqui pedindo ao Senhor que venha em teu favor nessa noite. Mas não se envergonhe diante dele. Ana não teve vergonha de pedir a Deus, de pedir a Ele um filho, porque ela se sentiu envergonhada diante da sociedade. Mas você não precisa sentir vergonha do seu problema. Você não precisa sentir vergonha de alguém que possa ver você. Mas que você passe aqui e nós vamos orar ao Senhor. E nós vamos ungir a sua mão, para que o Senhor nessa noite ministre a cura sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Oh! Saia do seu lugar, igreja. Sai do seu lugar e recebe essa oração. Recebe a sua unção nessa noite. Você que saiu da sua casa precisando de um milagre, precisando de uma cura, ao passar nesse altar, você vai receber o seu milagre, aquilo que você veio buscar nesta noite. Sinta a presença de Deus. Sinta a mão de Deus tocar em você nesta noite, igreja. Creia no milagre, creia na promessa. Assim como foi pregada, você tem um propósito, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Então suba nesse altar com fé, suba nesse altar acreditando que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que realiza milagres. Então, igreja, passa nesse altar, porque esse altar tem poder. Esse altar responde aquilo que você veio buscar nesta noite. Creia no milagre do Senhor, creia na promessa de Deus. Por mais, igreja, que esteja difícil, por mais que as lutas estejam difíceis, mas creia na promessa, creia no milagre, creia no Deus que você serve, porque nós servimos o Deus do impossível, o Deus do impossível. Então acredita naquilo que você veio buscar nesta noite. Recebe o seu milagre, recebe a sua cura, recebe a sua libertação nessa noite. Saia daqui hoje transformado pelo poder de Deus. Saia daqui hoje transformada pelo Espírito Santo de Deus. Recebe a cura nessa noite. Recebe a cura nessa noite. Recebe a libertação nessa noite. Recebe a cura. Recebe a cura. Recebe a unção do Senhor. Recebe a unção do Senhor, igreja viva. Glorifique o Senhor. Exalte o Senhor. Comece a louvar. Caminho no deserto, luz
da escuridão. Você que está no seu lugar, coloque-se de pé, comece a adorar o Senhor, comece a exaltar o nome do Senhor. Oh, louve e exalte o Senhor. Louve, louve e exalte o Senhor nessa noite. Meu Deus, esse é quem tu és. Você está diante do Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle, porque o Senhor tem resposta para você. O Senhor tem resposta para você nessa noite. Creia no milagre, creia no milagre, creia na promessa de Deus vivo. Aleluia. Oh, meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, a casa dessa pessoa. Oh, meu Deus, visite agora, Pai, todos os entes queridos. Entra na casa dela, Pai. Transforme a vida dessa pessoa. Mude a história dela, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Porque essas pessoas, ó Pai, ela acredita no milagre, ela acredita na promessa do Senhor. Aleluia. Louve, igreja, louve, exalte o Senhor. Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagre, Deus de promessa. Vá, leva isso no seu coração. Aleluia, Senhor. Esse é quem tu és. Então aplauda e glorifique esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração aí agora. Senhor, nosso Deus e Pai, sei que estás aqui nessa noite. Sei que muitos entraram aqui nessa noite, Senhor, falando assim: eu quero ouvir algo para aquietar minha mente. E aqui, Senhor Deus, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor venha, Pai, acalmar, ó Deus, o coração daquele que está aflito, daquele que não sabe o que fazer. Pai, em nome de Jesus, traz luz, Senhor, ao entendimento do Teu povo, para que ele possa, Senhor Deus, resolver, solucionar os problemas, mas crendo que Tu és Deus e somente o Senhor é quem pode entrar nessa causa, nessa solução. Deus, eu coloco aqui diante do Senhor essas vidas e peço ao Senhor nessa noite que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assente-se só um pouquinho. Amém. Vá para a sua casa, crendo, amém. Que às vezes a gente chega na igreja, você recebe uma palavra, você fica animado, mas chega em casa, ouve alguma coisa e ali você é desmotivado porque você ouviu uma coisa. Mas diante de tanta coisa, dizendo que você tem um Deus que tem cuidado de você. Sempre pense nisso. Não desanime. Diga assim: hoje eu posso estar abatido, mas não serei derrotado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, amanhã nós teremos aqui o encontro dos casais. A conferência da família. Então amanhã você, homem e mulher, você casal, como o pastor Ricardo usa, o que está tico-tico no fubá, amém? Vocês todos são convidados a participar desse trabalho maravilhoso, onde a pastora Patrícia, o pastor Ronaldo, aqui está a pastora Juliana, professor Carlinhos, eles vão estar aqui nessa conferência. Vai ser top demais. Você, casal, não perca. Às vezes a gente fala assim: gente, eu tenho tantos anos de casado. Eu tenho 40. E todas as vezes que tem um trabalho de casais, Deus tem fortalecido nosso relacionamento. A gente vê que vai chegando um tempo, você precisa ser renovado, e a palavra de Deus vem com renovo. Então você que está aí, não perca amanhã às 19 horas. 19h30. Porque me perguntaram, irmãos, perdão, que eu confundi o horário. Eu achei que era 19 horas, mas é às 19h30 horas. Estaremos aqui, né, nessa conferência. Então você é convidado.
19 horas. Amém? Está vendo? Então nós fizemos uma confusãozinha. 19 horas. Que horas que eu falei? 19 horas. Fechou. Amém? Vamos para casa? Vamos embora. Sexta-feira. Final de semana. Que você não tenha só uma sexta, mas que todos os dias sejam abençoados sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas por todo sempre. Vão em paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Alguém quer ficar para a vigília? Ficaremos. Amém? Glória a Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração